Bom dia, gente. Essa é a nossa aula de fonologia, comentando a questão que eu postei ontem nos stories, né? Uma questão sobre acentuação. E eu quero que vocês, desde já, deixem aí nos comentários, tá? O que vocês estão achando das dicas, o que vocês gostam mais quando é dica, quando é questão, quando é comentário de questão, tá? Eu quero que vocês usem esse espaço para deixar as dúvidas de vocês, né? Se você não me conhece, meu nome é Sandy Falcão. Eu sou apaixonada por língua portuguesa, dou aula há uns 14 anos, dou aula de língua portuguesa. Já passei pela educação básica, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior. Hoje eu dou aula no EPP Concursos, né? Se você é meu aluno aí do EPP, você já pode deixar aí nos comentários. Sou EPP, né? E você que não é também do EPP, claro, seja muito bem-vindo. E eu amo fazer isso aqui, gente. Eu amo ajudar meus alunos, né? Eu amo falar sobre linguagem, sobre língua portuguesa. Então, vamos lá. As palavras que eu coloquei ontem na questão, né? Elas são bem comuns, esse caso de acentuação, ele é bem comum de aparecer em concursos, né? E nessa semana a gente vai falar sobre fonologia. E a fonologia é uma área da linguística que trata dos sons da língua, né? Das línguas e como esses sons são representados na escrita. E nesse assunto, quando você está estudando para um concurso, quando você fala em fonologia, inclui fonema e letra. As bancas pedem para você contar, né, a quantidade de fonemas versus a quantidade de letras. E aí você vai tratar, por exemplo, dos tipos de fonemas, vogal e semivogal, para você entender, por exemplo, o que é um encontro vocálico, o que é um ditongo, um hiato, um tritongo, quando é que ocorre um dígrafo, qual é a diferença de dígrafo e encontro consonantal, como as palavras são acentuadas graficamente, e como que as sílabas devem ser separadas das palavras. Então tudo isso entra no campo da fonologia, certo? A questão que a gente colocou ontem, deixa eu dar bom dia aqui pra vocês, né, gente? É a primeira vez que eu uso esse recurso do Instagram, tá? Então deixa eu ver aqui. Adeline, obrigada pelo carinho, Adeline, Gabriel, Daniel, Neto. Obrigada, Daniel. Emanuel, Anderson. Vamos lá. Essas palavras, eu não lembro agora quais são, né? Inclusive, olha aí, pausei o vídeo sem querer, né? Se eu não me engano, foram as palavras saúde, reúna, enfim. Essas três palavras, elas têm algo em comum, certo? Quando a gente vai tratar de acentuação, o que a gente deve fazer? A gente deve identificar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Para quem não lembra, essas classificações dizem respeito à posição que a sílaba tônica ocupa na palavra, né? Então, se a palavra, por exemplo, é café, a gente sabe que a tonicidade é mais forte na última sílaba, que é o fé, né? Café. Então, essa palavra é caracterizada como oxítona. Caixa, por exemplo, a penúltima sílaba, que é o cai, ela é a mais forte, então ela é chamada de paroxítona. E a palavra bêbado, por exemplo, a sílaba mais forte é a antepenúltima, a que está antes da penúltima, então ela é classificada como proparoxítona. As regras gerais de acentuação dizem respeito a essas três classificações. Então eu tenho uma regra para as proparoxítonas, tenho a regra para as paroxítonas e tenho a regra das oxítonas. Só que existem casos especiais, por exemplo, os acentos diferenciais, né, que não marcam a tonicidade, marcam apenas uma diferenciação de plural para singular. Eu vou falar disso no outro vídeo, que vai ter uma questão sobre acento diferencial. Mas essas palavras que a gente trouxe na questão de ontem, elas têm um caso especial. Todas elas trazem ou a letra I ou a letra U formando hiato, né, ela sendo a segunda vogal do hiato. E para quem está meio enferrujado, eu vou explicar o que é um hiato, né? A palavra hiato significa separação. Então o hiato é quando eu tenho duas vogais, e na fonologia, gente, quando eu falo vogal,
Eu estou falando de um som vocálico forte, tá? Que é diferente da semivogal. A semivogal ela é um som vocálico que é pronunciado mais fraquinho, né? Com menos intensidade. Por exemplo, na palavra caixa, a gente tem o A e o I, só que o A ele é vogal e o I é semivogal, porque o som dele é pronunciado fraquinho, né? Tanto é que você pode nem pronunciar o I, caixa, e a palavra é compreendida do mesmo jeito, né? Então, assim, no hiato eu tenho, ao lado uma da outra, dois sons vocálicos, duas vogais fortes, tá? Então, essas vogais, na hora de eu separar as sílabas, elas não ficam juntas na mesma sílaba. Então, voltando para as palavras, por exemplo, na palavra reúna, eu tenho aí o E e o U formando um hiato. Os dois são sons fortes, certo? Então, o U é a segunda letra do hiato. Então, a regra do hiato, gente, para acentuar é a seguinte: quando as letras I e U forem a segunda vogal de um hiato, elas devem ser acentuadas. Aí vem as exceções, né? Mas vamos falar logo da regra. Por exemplo, a palavra baú, gente. Na palavra baú, o U é a segunda vogal do hiato, portanto, ele precisa ser acentuado graficamente. Ele vai receber aí o acento agudo na palavra baú. Outra palavra para a gente fixar essa regra, país, tá? País, o I é a segunda letra do hiato, a segunda vogal, né? E ele está acompanhado do S. O I ele precisa ficar sozinho na sílaba ou no máximo acompanhado do S para ele ser acentuado, tá certo? Então, por exemplo, na palavra baú, na palavra país, aquele nome próprio, muito bonito, né? Nome feminino, Laís também, o I precisa ser acentuado. Luiz também, né? Se for com S precisa ser acentuado. Se for com Z, como no caso da palavra juiz ou da palavra Luiz com Z, né? Esse I não vai ser acentuado, porque ele precisa, para ser acentuado, ele precisa estar sozinho na sílaba. Muito obrigado, querido, você colocou as palavras aí para mim, ó. Saúde, reúne e atribuída. Isso mesmo. Então, olha só, nessas três palavras, o U, ele está nas duas primeiras, saúde e reúne. O U é a segunda letra. E na palavra atribuída, o I é também a segunda letra do hiato. E eles estão sozinhos na sílaba, gente. A única letra que pode acompanhá-los, no caso de eles serem acentuados, é a letra S, como na palavra país, Laís, Luiz, né? A palavra raiz, por que que o I não é acentuado, mesmo ele sendo a segunda vogal do hiato? Porque ele é acompanhado de Z, e ele só pode ser acompanhado no máximo de um S para ele ser acentuado nessa regra do hiato, tá certo? Deixa eu continuar então. Para as exceções, né, quando é que ele não, mesmo sendo a segunda vogal do hiato, ele não é acentuado. Gente, vou fazer uma pausa aqui só para dizer que eu não consigo explicar e olhar o que vocês estão comentando ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que manter a atenção numa coisa só. Então eu vou fazer uma pausa aqui só pra ver, tá? Pra ver aqui quem comentou. Show. Pronto, agora eu posso continuar, né? E quando eu esqueço o que eu tava falando, aí vocês têm que me ajudar, né? Sente, tava falando disso, né? Então, por que que na palavra juiz e Luiz com Z, esse I não vai ser acentuado? Porque o Z está aí junto com ele. Ele, para ser acentuado, ele precisa estar sozinho na sílaba ou no máximo acompanhado de um S. O que mais que pode ocorrer nessa palavra para que esse I ou U, formando hiato, não seja acentuado? E aí a palavra que as bancas adoram é a palavra rainha. A palavra rainha não é acentuada, gente, por causa do NH, certo? Se depois desse I ou desse U, formando o hiato, tiver um NH, essa palavra não vai ser acentuada. Então a palavra bainha, rainha, fuinha, não vai ser acentuada por causa que... Observe aqui o raciocínio que você vai entender porque que com NH ela não deve ser acentuada. Esse NH, que é um fonema nasal, ele, obviamente, ele vai nasalizar a vogal que vem antes dele, no caso aí do I de rainha, né? Então, quando esse I é nasalizado, ele ganha essa tonicidade
sem que a gente precise marcar, né, graficamente com o acento, tá bom? Então, se depois dessa letra I ou U tiver um NH, a gente não vai acentuar a palavra, no caso de rainha, bainha, fuinha, tá certo? Outra coisa, se antes dessa letra, né, do I ou do U, tiver um ditongo, não vai ser acentuado também essa letra, como na palavra feiura, tá? Antes do U, eu tenho um ditongo aí do E com o I. Baiuca, bocaiúva, feiura. Essa mudança ocorreu após o acordo, né, ortográfico de 2009. Essas palavras antes eram acentuadas, mas agora não mais, tá bom? Então, se tiver um NH depois, se o I ou o U estiver acompanhado de outra letra que não seja o S, se antes dessa letra I ou U tiver um ditongo e se esse I ou esse U estiver duplicado, também não vai ser acentuado. E aí a palavra mais comum desse caso da letra duplicada é a palavra xiita. Existe também uma palavra no português chamada sucuúba, com 2 U's, que é uma árvore lá da Amazônia, eu descobri há pouco tempo. Então, sucuúba e xiita não são acentuados porque o I, embora seja a segunda letra do hiato, ele está duplicado, tá? Então, gente, essa regra é muito cobrada nas bancas quando você vê questões de concurso que pedem acentuação gráfica, o entendimento das regras de acentuação. É muito comum que caiam a regra do hiato, certo? E assim, aqui eu peço até desculpa a vocês, eu ainda não tenho uma lousa, um quadrinho branco para explicar para vocês, mas eu estou providenciando, tá? Inclusive, hoje eu peguei uma cartolina para escrever as palavras, mas não ia rolar, né? Não ia rolar com essa cartolina, mas nos próximos dias eu vou providenciar uma maneira de eu escrever aqui as palavras que fica melhor para vocês. Quando eu encerrar essa transmissão ao vivo que eu estou fazendo agora, eu já vou colocar a questão de hoje, né? De hoje, terça-feira, é mais uma questão de fonologia. Essa semana a gente vai só comentar fonologia e na próxima semana só morfologia, classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, preposição, conjunção, interjeição, numeral. As 10 classes de palavras, certo? Então, eu peço que você, se você quer enviar essa aula para alguém assistir, ela vai ficar salva nos destaques de fonologia. Você vai lá no meu perfil, nos destaques de fonologia vai ficar salvo esse vídeo, tá? Eu ainda vou descobrir como faz isso, mas promessa é dívida e eu vou salvar essa live para vocês, tá? Então, gente, amanhã a gente vai estar fazendo né? Parece aquelas atendentes de telemarketing. Vamos estar transferindo sua ligação. Eu vou colocar mais uma questão e fazer o vídeo dessa questão, tá bom? E eu peço o feedback de vocês também sobre o horário em que eu faço esses vídeos. Se vocês acham melhor que eu entre ao vivo para comentar pela manhã, ou à tarde, ou à noite, no horário que for melhor para você. Independente disso, a live vai ficar salva e você vai sempre poder assistir nos destaques na hora que você quiser, tá? Bom, se você mora aqui em Xadá, eu convido você a assistir uma aula gratuita conosco lá no EPP Concursos. A gente tem o foco nas carreiras militares, Polícia Civil, Polícia Militar, e estamos aí com turmas lotadas, mas abrindo novas turmas. Eu fico de forma fixa na turma da tarde. A gente tem mais 2 professoras excelentes na turma da noite, que é a professora Eli, a professora Amanda. E é isso, né? O nosso time está super unido em prol da sua aprovação, da realização do seu sonho, que é ingressar, né, numa carreira militar. E eu quero convidar você a fazer parte também do nosso aulão de carnaval. O carnaval esse ano vai ser todo estudando, então a gente vai ter aí inúmeras questões. Só no meu dia, segunda-feira, eu e a professora Amanda vamos estar comentando 40 questões de língua portuguesa, no estilo certo ou errado, modalidade certo ou errado. Então, você que é aluno paga somente R$30, você que é não aluno paga R$50 por todos os dias de carnaval, né? Acho que vão ser 3 dias, dos 4 vão ser 3 dias de aula. Então, gente, tá um preço muito bom e você vai ter acesso a esse time de professores do EPP que é excelente, tá bom? Então, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Foi a primeira live, a gente ainda vai melhorar aí os recursos para que você visualize as palavras, né, para que você aprenda melhor, porque esse é o meu objetivo, tá, gente?
Eu amo contribuir com vocês, amo ensinar, falar de língua portuguesa, isso que é a minha paixão. Então eu vou encerrar aqui, em seguida eu vou postar a questão de hoje. Compartilhe essa live com seus amigos, com os seus parceiros de estudo. Bons estudos para vocês hoje, muito foco, muita disciplina, que os resultados vão ser proporcionais ao empenho de vocês aí.